Bom dia, irmãos, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Hoje daremos aqui continuação, a nossa série de pregações aí no livro de Atos, que estamos estudando na EBD. Chegaremos hoje ao nosso terceiro encontro, E já estamos chegando e encaminhando para o final do livro de Atos, esse livro tão importante para nós. Vamos orar, irmãos? Senhor, ainda na Tua presença, te agradeço pelos cânticos que já tivemos aqui, por cada momento que tivemos nesse culto, e te pedimos que agora o Senhor continue falando conosco, que o Teu Espírito esteja livre para agir, Senhor, esteja livre para falar aos nossos corações, quebrantar quem precisa ser quebrantado e edificar a todos nós, Senhor. Usa-me como instrumento da Tua palavra e que ela seja revelada a cada um aqui. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, como falei nas últimas dois encontros que tivemos aqui, o versículo central do livro de Atos é Atos 1:8. Atos 1:8, em que Jesus comissiona ali os apóstolos a irem por toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nos nossos primeiros dois encontros, falamos primeiro sobre a pregação do evangelho em Jerusalém, depois falamos sobre a pregação do evangelho em Samaria e Judéia, ali com o evangelista Filipe, e hoje chegamos aos confins da terra. E vamos ver e através de quem, principalmente, que o evangelho chega aos confins da terra. E esses confins da terra é bem interessante, porque ele abrange tudo. Ele abrange tudo. Ele abrange tudo que passa de Samaria e Judéia até tudo que existe hoje em dia. Ou seja, os confins da terra, eles necessitam e eles precisam, até hoje, serem atingidos pela palavra de Deus. E os confins da terra incluem São Caetano do Sul, incluem Santo André, incluem o ABC, incluem o local em que você mora. Por quê? Porque incluem tudo. O evangelho precisa chegar a todas as partes do mundo, através dos nossos missionários que estão em outros países, em outros continentes, em locais que ainda não ouviram da palavra de Deus, assim como precisam chegar em centros bem populosos, bem desenvolvidos, como São Caetano, como São Paulo, como o local em que a maioria daqui vive. E esse evangelho começou a ser espalhado aos confins da terra pelo personagem principal do Novo Testamento, depois de Jesus, é claro, que todo mundo conhece aqui, que é Paulo, responsável aí por grande parte da escrita aí do Novo Testamento, daquilo que a gente tem hoje como doutrina cristã. A grande parte daquilo que a gente tem como doutrina cristã foi escrita por Paulo, e graças a ele que a gente tem isso. E como a gente ainda não tinha abordado Paulo, eu deixei exatamente os dois últimos encontros para a gente falar sobre a vida de Paulo e falar sobre como Paulo leva o evangelho até os confins da terra. O texto que eu separei para hoje está lá em Atos 17, então os irmãos podem abrir. Eu até adiantei um pouquinho da revista do EBD, dei uma passada, a gente ainda não chegou em Atos 17 aí na lição do EBD, mas chegaremos em breve. É porque Paulo tem tanta coisa para poder falar, principalmente aqui no livro de Atos, que não dá para ir no passo a passo. Então, os irmãos sabem, os irmãos conhecem a história da conversão de Paulo, de Saulo, no caso que se converte e se torna Paulo. Saulo, que era o grande perseguidor dos judeus, dos cristãos. A gente viu que, no último encontro aqui, Filipe foge para Samaria devido à perseguição iniciada por Saulo. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante que, de repente, o maior perseguidor, aquele que contribui para que o evangelho seja espalhado, mas não pelo bem, e sim pelo mal, porque Saulo, que se torna Paulo, contribui das duas formas. Ele contribui, que nem a gente vai ver hoje, indo e pregando o evangelho como uma pessoa, como um missionário, como um apóstolo, mas ele também contribui, como vimos no último encontro, como perseguidor, como mal. Ele contribuiu de todas as formas para que o evangelho fosse espalhado. E, de repente, ele se converte, tem aquela conversão, a nossa revista DBD chama de conversão dramática, aquela história bem conhecida, se converte. Uma coisa que muitas vezes a gente não repara, mas ele tem um tempo de preparo. O livro de Atos, quando a gente lê ele de forma corrida, a gente acha que Paulo se converte e logo já está no ministério.
e logo já está pregando o evangelho no dia seguinte, depois de uma semana. E não é assim. Não é assim por quê? Imagina só, irmãos, você sendo perseguido por Saulo hoje, e amanhã o Paulo chega para você e fala: oi, eu não sou mais Saulo, eu sou Paulo, eu não persigo mais cristão, agora eu prego o evangelho. Quer aceitar Jesus? Seria meio estranho. Quem daria atenção, quem confiaria na palavra de Paulo? Quem abriria a porta da sua casa para deixar Paulo entrar para pregar o evangelho sem nenhum medo? Sem nenhuma desconfiança de que, na verdade, ele estaria ali fazendo uma armadilha para poder levar a pessoa presa, para poder levar a pessoa a ser condenada? Então, Paulo, além do tempo de preparo que ele também tem o tempo para que as outras pessoas o aceitassem como cristão. Para que os outros discípulos, os outros apóstolos, o aceitassem também como cristão. O tempo de preparo de Paulo, os estudiosos aí dizem que é de pelo menos de 13 a 15 anos. Então, de uma página para outra ali, quando você acha que Paulo se converteu e começou a pregar o evangelho, ele ficou sozinho, se preparando, aprendendo. Sozinho que eu digo entre aspas, né? Não junto com os apóstolos, mas se preparando, sendo capacitado por Jesus para poder iniciar o seu ministério. E 15 anos não é pouca coisa, né, irmãos? 15 anos é muita coisa. Quanta coisa a gente já não viveu nos últimos 15 anos? Quanta coisa a nossa vida já não mudou nos últimos 15 anos? E foi isso que Paulo passou se preparando. E aí depois, quando ele vem e começa o ministério dele, ele já está plenamente capacitado e ele mesmo afirma que a capacidade dele, que o conhecimento dele veio diretamente do Senhor. Então, ele inicia ali sim a expansão do evangelho até os confins da terra. E Paulo, no livro de Atos, tem 3 grandes viagens missionárias que são denominadas ali na Bíblia. O texto de hoje acontece na segunda viagem missionária, ali em Atos 17. Tem uma 4ª viagem missionária que provavelmente o pessoal fala que foi a última dele, em que ele viaja e ele é preso e depois morto. Mas as 3 que o livro de Atos ali nominam diretamente são exatamente 3. E chegamos nessa de hoje que a gente vai estar lendo. No capítulo 17, Paulo vai primeiro ali para Tessalônica, não é o verso ainda que a gente vai ler. Ele vai primeiro para Tessalônica, chega ali em Tessalônica, começa a pregar nas sinagogas, como era de costume para ele, e também, como era de costume, começam a persegui-lo. Um grupo ali de baderneiros, como a Bíblia classifica, algumas versões classificam, se ajuntam e tentam pegar o Paulo e prender, mais ou menos como ele fazia com os outros, quando ele ainda não era convertido. E tentam prendê-lo e ele sai escondido. Ele foge escondido junto com Silas à noite e foge de Tessalônica. E aí essas pessoas, inclusive, prendem a pessoa que tinha hospedado ele na casa dele. E prendem essa pessoa, levam ela presa e ela só é liberada depois mediante pagamento de fiança. Quando Paulo foge de Tessalônica, ele vai para Bereia, logo depois. Quando ele chega em Bereia, tem um texto muito conhecido ali na cidade de Bereia, que a gente prega bastante sobre ele, em que os bereanos eram exemplo para nós como os cristãos, porque eles ouviam o que Paulo pregava e confirmavam na Escritura se aquilo era verdade. Então ali ele é bem recebido, só que o que acontece? Os baderneiros ali de Tessalônica descobrem que ele está em Bereia e vão até Bereia para prender Paulo. E Paulo novamente foge. E aí a gente chega no texto de hoje de para onde Paulo fugiu. Que Paulo foge sozinho dessa vez para Atenas. E é onde a gente vai chegar a partir do versículo 16. Então vamos ler uma parte aqui, irmãos. A gente vai ler do 16 até o 34, mas vamos dividir a leitura em duas partes aqui para não ficar muito extenso. Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina?
pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então vamos parar por aqui, por enquanto. Paulo chega em Atenas. Atenas a gente conhece hoje em dia como um local muito lindo, um local de muita história, de muita cultura. Não sei se aqui algum irmão já teve o prazer e a possibilidade de conhecer Atenas, de visitar a Grécia. É um dos lugares que eu tenho sonho de ir, de conhecer, nunca estive. Mas pelas fotos que a gente vê, pelas imagens que a gente tem conhecimento, a gente imagina a grandiosidade da cidade de Atenas. Se hoje em dia a gente vê aqueles monumentos, aquelas ruínas, e já são lindas, imagine na época em que elas foram construídas, na época em que elas estavam inteira preservadas na sua originalidade. Então Atenas era um grande centro principalmente religioso, educacional e filosófico. Ali em Atenas, as pessoas iam e as pessoas frequentavam para discutir sobre filosofia, para discutir sobre política. Ali existiam as universidades da época. Ou seja, os frequentadores de Atenas, os moradores ali, aqueles que faziam, compunham a sociedade de Atenas, eram pessoas, para a época, de um QI muito elevado. Ali estava a nata, entre aspas, da sociedade. Ali estava aqueles que tinham o QI mais avançado do que o resto. Porque ali na época não era comum todo mundo saber ler, não era comum todo mundo ser alfabetizado, todo mundo pensar filosoficamente. Hoje em dia, é claro que tudo isso chegou para a gente e a gente tem muito mais acesso, inclusive a esses autores e esses filósofos gregos. Mas na época não. Na época não era todo mundo. Então todo mundo ia para Atenas com esse objetivo. E ali eles recebiam desse ensinamento filosófico, educacional, religioso. E Paulo chega ali, uma cidade diferente do que ele estava acostumado a frequentar. Se a gente for comparar aqui com a nossa sociedade, por exemplo, ali em Atenas, a gente vai pensar no local em que se concentram aquelas grandes personalidades. A gente pode comparar, por exemplo, como o centro financeiro ali da Paulista, em São Paulo, que são as pessoas que têm a maior capacidade ali financeira, nos grandes bancos estão ali reunidos. A gente vai pensar em Brasília, como o grande centro político do nosso país, em que estão ali os grandes políticos, aqueles que discutem sobre política. A gente vai pensar nas nossas universidades, que aqui estão cheias de discussões sobre filosofia, sobre existência da vida, sobre coisas do tipo. Então é mais ou menos nesse contexto em que Paulo se encontra em Atenas, uma cidade para a época com IDH elevado, como São Caetano, por exemplo, que possui um ótimo IDH comparado ao resto do país. Então, é um contexto muito próximo do que a gente vive hoje, irmãos. E é isso que eu queria trazer para a gente. Normalmente, quando a gente pensa em pregação do evangelho, a gente vai logo pensando aonde? Em locais carentes, em locais necessitados, em locais que precisam de atendimento social e do evangelho. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil você pregar o evangelho nesses locais. Porque são pessoas necessitadas. São pessoas que entendem que elas precisam de ajuda. Quando você vai para uma pessoa resolvida financeiramente, intelectualmente, uma pessoa que se sente plena na vida, é muito mais difícil você conseguir pregar o evangelho para ela. Quando a gente vai, por exemplo, escolher cidades para o projeto de carnaval, a gente sempre busca cidades do nosso estado aqui ou das redondezas que sejam carentes. Por quê? Porque é mais fácil de você levar a palavra através das ações sociais e que a gente envolve, que a gente usa no projeto. Só que Atenas não era assim. Atenas não era esse local de necessidade social para a época. Assim como a nossa cidade não é hoje. Só que a nossa cidade, assim como Atenas, também precisa do evangelho. E como pregar o evangelho nesse contexto? Como pregar o evangelho numa universidade federal? Como pregar o evangelho num centro financeiro em que todo mundo é rico e ninguém tem necessidade social nenhuma? Como pregar o evangelho em Brasília, onde a corrupção domina e que as pessoas só pensam em dinheiro e poder? É um contexto diferente do que a gente está acostumado. E Paulo foi lá.
E quando Paulo chega em Atenas, o que ele encontra? No primeiro versículo já mostra o que ele encontra. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ele encontra uma cidade entregue à idolatria. Autores da época, eu pesquisando aqui, estudando para montar a mensagem, diziam que Atenas, só na cidade de Atenas, nas ruas, existiam mais de 30 mil estátuas dedicadas a ídolos e deuses. Um dos autores gregos aí, ele diz que se você saísse na rua em Atenas, era mais fácil você encontrar um ídolo do que um homem. Para os irmãos terem uma ideia de como era Atenas na época. Era uma cidade completamente entregue à idolatria. E é isso que Paulo encontra ali. Paulo encontra uma cidade, e quando a palavra que fala que é a cidade, que a idolatria é dominante na cidade, esse termo aqui que Lucas usa para escrever é um termo que só aparece essa vez na Bíblia. Idolatria é citado várias vezes na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, ao longo do Antigo Testamento inteiro. Mas para os irmãos terem uma ideia da idolatria de Atenas, esse termo aqui que Lucas usa é a única vez que ele aparece na Bíblia. E ele significa que a cidade ela estava debaixo da idolatria. Ele dá essa ideia, que estava sob a idolatria, escondida, sufocada debaixo da idolatria. Então, Paulo encontra isso. E qual que é a reação de Paulo? Ele se revolta com a idolatria. E é literalmente se revoltar mesmo. Ele se revolta com aquilo que ele está vendo. Paulo podia ter chegado ali em Atenas e ficado maravilhado com as estruturas, com os monumentos. Se nós formos para Atenas hoje em dia, a gente vai ficar maravilhado com os monumentos. A gente vai tirar foto, a gente vai filmar, a gente vai postar nas nossas redes sociais, a gente vai falar, como que naquela época eles conseguiram construir coisas tão grandes e tão bonitas desse jeito, que perduram e que passam até hoje, e que estão ali, mesmo que em ruínas, mas grande parte até hoje. Como que a gente consegue? A gente se maravilha com essas estruturas criadas por mãos humanas. Paulo, na época, não. Paulo se revoltou com aquilo. E aí, Paulo decide agir em face da idolatria que ele encontrou. E aí, fazendo um parênteses aqui, com a ação de Paulo, que a gente vai ver agora, daqui a pouco, o que ele fez. Mas eu quero trazer para a gente pensar um pouquinho, o que é um ídolo? O que é idolatria? Porque a gente olhar para Atenas, pensar naquelas estátuas de todos os deuses da mitologia grega, pensar naquilo e olhar para a nossa vida e falar, tudo bem, eu sei o que é um ídolo hoje em dia e eu não adoro nenhum ídolo. Eu vejo uma estátua, eu posso achar a estátua bonita, eu posso achar a estátua bem feita, a escultura, mas eu não vou adorá-la, porque eu sei que é pecado. Ok, imagino que a maioria dos irmãos aqui entendem isso e não vou ficar aqui falando sobre isso. Mas idolatria e um ídolo é muito mais do que isso. Aquilo era o ídolo da época. Hoje em dia, existem ídolos muito mais sofisticados em que a gente adora e nem percebe. E nem percebe. Desde coisas ruins até coisas boas. Como assim, Gregory? Coisas boas podem ser ídolos? Sim. Coisas boas podem se tornar ídolos na nossa vida. Um ídolo é um substituto que ocupa o lugar de Deus, um lugar que Deus deve ocupar na sua vida. Então, qualquer coisa que ocupe o local que Deus deveria ocupar na sua vida, que é o centro, é um ídolo. Isso pode ser desde coisas pecaminosas, como um vício, e se logo é um vício, você é dominado por aquilo e é um ídolo, como coisas boas, como a sua família, pode ser um ídolo, o seu celular pode ser um ídolo, o seu hobby pode ser um ídolo, o seu filho, a sua esposa, o seu namorado pode ser um ídolo, a sua igreja pode ser um ídolo, o seu ministério na igreja pode ser um ídolo. Tudo isso pode ser ídolo nas nossas vidas, desde que ocupe o local central e o espaço em que Deus deveria ocupar na nossa vida, que é o centro. Ou seja, eu tenho certeza aqui que todos aqui, a começar por mim, temos certos ídolos que ocupam locais superestimados que não deveriam ocupar nas nossas vidas. E a gente tem que pensar quais são esses ídolos e o porquê eles estão ocupando esse lugar nas nossas vidas. E Paulo se revoltou com a idolatria.
em Atenas, nós temos se revoltado com os nossos ídolos? Ou com os ídolos que a gente encontra dentro da nossa casa? Muitas vezes, obrigado. Muitas vezes a televisão é um ídolo dentro de casa. A Netflix é um ídolo dentro de casa. A minha esposa, ela tem lutado contra isso. Ela tem, em casa, ela tem se esforçado para que a gente tenha mais tempos juntos, como família. Juntos, reunidos, sentados, jantarmos juntos, sem ficar o tempo todo assistindo uma televisão, sem ficar o tempo todo no celular. Às vezes você está com o seu filho e com a sua filha, você está ali brincando com ela, mas você não está brincando, você está no celular. Você está ali só de corpo presente, mas a sua mente está no celular, que é o seu ídolo. Então tem muita coisa que a gente precisa colocar no lugar certo nas nossas vidas. E aí, uma pergunta um pouco mais profunda para os irmãos refletirem. Por que que a gente cria tanto ídolo para nós? Por que que é tão fácil a gente idolatrar alguma coisa? Eu começo a gostar de alguma coisa, eu começo a dar atenção para aquela coisa, de repente, quando eu paro para ver, eu estou idolatrando aquela coisa, sem nem perceber. E ela se tornou um ídolo na nossa vida. Por que será que a gente tem essa tendência tão grande de idolatrar as coisas? E aí, de acordo com a ação de Paulo aqui, para um pouquinho essa pergunta aí na sua cabeça, não esquece ela não, que a gente vai responder ela daqui a pouco. Porque a gente vai ver como Paulo age diante da idolatria. E a primeira coisa que Paulo faz quando ele chega em Atenas e se revolta com a idolatria é pregar o evangelho. E ele prega o evangelho em todos os locais. Ele prega o evangelho na sinagoga, vai mostrar que no versículo 17, em que era o costume dele, ele chegava nas cidades, ia para as sinagogas e pregava ali o evangelho. Mas ali ele sabia que o centro, que o principal não era a sinagoga. Então para onde que ele vai? Ele vai para a praça. E o que era a praça? A praça em Atenas era a Ágora, que era conhecida ali. E era o centro da cidade, onde tinha todo o comércio, onde tinha toda a discussão filosófica, onde as pessoas se reuniam ali para debater sobre essas coisas, sobre esses assuntos que a gente já mencionou aqui. Ali é onde estavam as pessoas. Ali onde estava, é o centro, é o point de Atenas. A gente, quando vai para os projetos evangelísticos, a gente sempre busca o point da cidade. Em Itapiraí não encontramos, não tinha point na cidade, então a gente ficou lá a gente mesmo. Mas normalmente a gente encontra um point da cidade ali, onde estão as pessoas, onde está o povo. Normalmente a gente chega nas cidades e pergunta para o missionário, cadê as pessoas? Onde elas ficam? E aí normalmente fala, fica ali no bar, onde vai ter o carnaval ali na rua, mas ali pode ser que é perigoso, ali pode ser que tenha muito pecado, a gente vai ver bebida, a gente vai ver pessoa drogada, a gente vai ver um monte de pessoa entregue para o seu próprio pecado ali, mas é isso que a gente quer. A gente quer pessoas, a gente quer um point. E é para lá que a gente vai normalmente. E é o que Paulo fez. Paulo vai para a praça central e começa a pregar ali. E começa a falar ali com as pessoas. E o que acontece? Aquilo chama atenção. E as pessoas olham para Paulo. E aí levam Paulo para onde? Para o Areópago. E o que era o Areópago? Era o local onde as lideranças se reuniam para discutir. Ou seja, quem é aquele rapaz ali que está falando aquele monte de coisa diferente que a gente nunca ouviu aqui? Ele está pregando sobre o quê? Que doutrina é essa? A gente já ouviu falar de tanta coisa aqui, mas essa que ele está falando a gente não ouviu. Então vamos fazer o quê? Vamos levar ele lá para falar com a gente, com os líderes. E isso Atenas tinha de bom. Eles ouviam. Eles ouviam de tudo, que todo mundo quisesse falar. E eles levam Paulo para o Areópago para falar com eles. Ou seja, a gente não precisa e não deve ficar fechado em locais como a igreja para falar sobre o evangelho. É muito bom falar sobre o evangelho daí da igreja. É ótimo. Todo mundo crê da mesma forma. Todo mundo está aqui porque acredita em Deus. Todo mundo está aqui porque sabe que precisa ouvir uma mensagem vinda de Deus para você através do Espírito Santo. E amém, glória a Deus por isso. É muito importante. Mas e lá fora? Quantos pregam o evangelho lá fora? No projeto eu prego. Na cidade carente eu prego. Mas e em São Caetano? Que tem o primeiro ou segundo IDH do Brasil aí, fica variando. E em São Caetano, que as pessoas são resolvidas. E na Paulista, no centro financeiro. E em Brasília, no centro político. A gente foi
quando voltou do projeto, a gente foi para o Chico Mendes fazer ali uma tarde de evangelismo. E muitos de nós, inclusive eu, estavam meio céticos com a recepção que teríamos ali. São Caetano, as pessoas não vão ouvir. As pessoas não vão dar atenção para a gente. Por quê? Porque tem uma igreja aí em cada esquina. As pessoas ouvem todo mundo falar do evangelho, aí tem a fácil acesso. As pessoas vão nos rejeitar. As pessoas vão zombar de nós. E o que aconteceu? As pessoas ouviram. As pessoas receberam. No domingo seguinte, a gente foi no sábado, no domingo seguinte tinha a pessoa que a gente abordou lá que estava aqui na igreja. Em São Caetano. Com o segundo IDH do país, primeiro IDH do país. As pessoas precisam ouvir do evangelho. Não importa o local, não importa a classe social, não importa o meio em que ela esteja envolvida. Ela precisa ouvir do evangelho, porque o evangelho é para todos. É para todos, não é somente para os mais carentes. É para todos. O dinheiro, os bens, a classe social, o status, o poder da pessoa, nada disso vai levá-la para o céu. O que vai levá-la para o céu é a salvação e o reconhecimento que necessita de Jesus como seu Senhor e Salvador. E pessoas poderosas podem sim receber o Evangelho. Podem sim se converter. Podem sim estar conosco no céu. E é isso que Paulo faz. E quando Paulo fala e começa a pregar ali, alguns filósofos ouvem o que ele está falando e já vão querer debater com ele, que são esses que depois levam para o Areópago. E quem eram esses filósofos? Os epicureus e os estoicos. E eu não vou falar sobre filosofia aqui, até porque nem é a minha área, eu não sou formado nisso, mas de uma maneira bem breve, eu vou dar 2 características de cada uma dessas escolas filosóficas aqui, para que os irmãos entendam sobre aquela pergunta que eu fiz para os irmãos, sobre o porquê criamos ídolos tão facilmente. Por que criamos ídolos tão fácil para as nossas vidas? Os epicureus, eles viviam em busca do próprio prazer. Eles não se importavam com o que teria depois, com o que se teria uma vida na eternidade ou não, eles não se importavam com aquelas coisas. O lema deles era: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Esse era o lema dos epicureus. Eles estavam preocupados com o aqui e o agora. Seja feliz, não importa o que aconteça. Quanto que, hoje em dia, no nosso contexto, a gente não está familiarizado com esse tipo de pensamento? Quanto que a gente não recebe na nossa sociedade, o que importa é você ser feliz. Toda forma de amor é válida. O importante é que você se satisfaça. Isso a gente recebe o tempo todo na nossa sociedade. O importante é você ser feliz aqui e agora. E aí, isso nos induz ao quê? A buscas de prazeres momentâneos. Desde busca de prazeres pecaminosos, como sexo, drogas ilícitas e drogas lícitas, que nos alteram, que nos trazem sensações momentâneas. Por que as pessoas se alcoolizam? Por que as pessoas usam drogas? Porque aquilo altera a sensação momentânea dela e ela vive uma experiência de prazer. E é isso que as pessoas buscam hoje em dia, experiências prazerosas, experiências que preencham a necessidade de prazer que elas têm. Só que isso também pode ser preenchido por coisas que não são pecado, irmãos. Isso pode ser preenchido por um hobby seu que pode se tornar um ídolo. Você que gosta de exercício físico, até existem pessoas que praticam tanto e buscam tanto isso que isso pode se tornar um ídolo. Você que gosta de assistir um jogo de futebol, que gosta de torcer por um time de futebol, você que gosta de praticar o próprio futebol, você que gosta, e tem um monte de exemplos, você que tem um imóvel, por exemplo, no campo, uma chácara, um sítio, ou uma casa na praia, aquilo pode tomar tanto da sua vida e ser a sua busca de prazer que se torna um ídolo. Você ir para a sua chácara o tempo todo porque só lá você se satisfaz e aqui você não se satisfaz, é lá que você encontra o seu prazer, isso pode ser um ídolo. Artistas, músicos, que você idolatra, que você, não, só com essa música que eu me sinto, aqui, ouvir aquela música me traz uma sensação que eu fico fora de mim e aquilo eu amo, eu adoro, eu idolatro. São coisas que são perigosas para a gente. Por quê? Por causa da busca do nosso próprio
prazer. E aí, respondendo a pergunta, o porquê que a gente faz isso, irmãos? O porquê que a gente busca tanta coisa para o nosso próprio prazer? Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeito. Ele nos criou para viver em plenitude de vida com Ele, na eternidade, no paraíso. A partir do momento em que pecamos, isso foi cortado. Isso foi tirado de nós. A gente não consegue mais alcançar a plenitude de vida e nem vai conseguir alcançar a plenitude de vida aqui nessa terra. Só que esse vazio que ficou por ter sido criado a imagem e semelhança de Deus, e agora não podermos viver em comunhão plena e perfeita com Ele, como viveremos na eternidade, essa falta, esse vazio, sempre vai nos fazer buscar algo que complete esse vazio. Sempre vai nos fazer buscar algo em que a gente se sinta pleno, em que a gente se sinta realizado. E aí você vai poder se sentir realizado usando droga, você vai poder se sentir realizado no sexo com a sua namorada ou fora do casamento através do adultério. Você vai se sentir realizado na sua chácara, na sua casa na praia, no seu time de futebol e tudo que você busca. Ali você vai encontrar a sua plenitude. Só que aí sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco isso não vai te satisfazer mais. Por quê? Porque isso não é plenitude. E aí aquele seu vazio vai continuar existindo. E aí você vai tentar buscar esse preenchimento em uma outra coisa. E aí você vai encontrar. E aí vai passar, porque a nossa vida é de fases. E aí vai passar, e aí você vai estar gostando de um outro artista, que você já não gostava mais antes. E aí você, não, esse aqui é muito melhor do que o outro. E por isso que agora eu me encontrei nesse. E aí vai passar. E assim vai. E se você tiver algum tipo de vício, ele vai ficando cada vez mais forte. Por quê? Porque aquilo que você estava acostumado já não é mais suficiente. E aí você vai querer mais. Cada vez mais. Por quê? Porque você precisa se completar. E uma notícia que eu trago para os irmãos: você não vai conseguir se completar com nada nesse mundo. Nada. A plenitude de vida a gente só vai ter na eternidade ao lado de Jesus. Na glória, no paraíso. E é por isso que a nossa vida aqui na terra não tem que ser em busca dessa plenitude, tem que ser viver através da graça, em gratidão e poder desfrutar de coisas boas que Deus nos permite, mesmo nesse mundo caído, saber que, isso daqui eu vivo pela graça de Deus e é um pouquinho do que eu vou viver no céu. E isso não vai se tornar meu ídolo. Por quê? Porque eu sei que isso daqui é só um pedacinho do que eu vou encontrar no céu ao lado de Cristo. Esse deve ser o nosso pensamento com as coisas boas que desfrutamos aqui na terra. E é por isso que a gente busca e transforma tudo em ídolo. Transforma líderes políticos em ídolos, como a gente tem vivido há muitos anos aí no nosso país. E aí tem a outra corrente filosófica aqui, que eram os estoicos. E os estoicos, diferente dos epicureus, eles eram contrários, eles eram muito materialistas, eles viam Deus em todas as coisas. Eles eram panteístas, tudo para eles era Deus. E aí, eles tinham na cabeça um lema, aquele lema bem conhecido aí no Brasil, uma frase bem conhecida de: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Esse era o lema que os estoicos tinham na cabeça deles. Para eles, Deus tinha criado as coisas, mas ele não era um Deus que participava. Ele não era um Deus que estava presente. Ele era um Deus que tinha entregue tudo ao acaso. Deus criou. Deuses, no caso, né? Porque eles criam em tudo que era Deus ali. Só que, a partir daqui, eu não consigo mudar nada, porque está tudo pré-determinado. Então, o meu fim vai ser o mesmo. Não importa o que eu faça ou o que eu deixe de fazer. Tudo vai acabar do mesmo jeito. E isso fazia e fez com que os estoicos, né, esse grupo essa corrente filosófica, eram pessoas que eram muito desleixadas com a vida. Não se importavam tanto com a vida. Por quê? Porque o que ia acontecer de qualquer jeito. Não tenho o que mudar. Eu não tenho para que mudar. Eu não tenho por que mudar. Nada me motiva a viver.
quando eu estava preparando, eu li que os dois primeiros criadores, os dois primeiros filósofos aí, estoicos, criadores da corrente, né, desse tipo de pensamento filosófico, eles se suicidaram. Por quê? Porque não fazia sentido a vida. Quando você pensa desse jeito, não faz sentido para você viver. E pode ser que tenha alguém aqui que esteja pensando desse jeito. Minha vida não vale mais a pena, é toda vez a mesma coisa. Eu acordo, trabalho, meu trabalho não me motiva, chego em casa, a minha esposa também não me motiva, meu marido não me motiva, meus filhos muito menos, meus filhos só me desobedecem, meus filhos estão entregues aí, enfim, eu não tenho vontade de viver. Para que eu vou viver? Deus me abandonou. Deus me criou e me largou. Eu estou aqui, sozinho, sem ninguém para me ajudar, num local que eu não gosto, num trabalho que eu não gosto, com uma família que eu não estou me dando bem. E você pode estar passando por essa situação. Só que isso também não é verdade. Isso também não é verdade. Porque o Deus que nos criou, ele é um Deus transcendente, mas ele também é um Deus imanente. É um Deus próximo, é um Deus que está perto, é um Deus que participa, é um Deus que se preocupa com você. É um Deus que te olha, é um Deus que te vê todas as suas atitudes, é um Deus que está próximo, é um Deus que quer que você mude, é um Deus que quer que você aproveite a graça e a misericórdia dele, que ele permite que você viva nessa terra. Mesmo nessa terra caída, mesmo com todos os problemas, mesmo com tudo aquilo que você passa, Deus permite, através da graça e misericórdia dele, que você tenha momentos, sim, prazerosos. E ele quer que você viva isso. Só que para você viver isso, você precisa estar próximo dele. E é isso que Paulo prega. E é isso, para esses dois grupos, para esses dois tipos de filósofos que estavam ali debatendo com ele, Paulo faz uma única pregação. E aí eu vou ler com os irmãos, que a gente já está caminhando para o final. Mas Paulo prega para eles a partir do versículo 21, 22 no caso, e ele aborda a resposta para esses dois tipos de pensamento. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esses que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Paulo prega. Paulo inicia a pregação dele fazendo contato com aquele público. E isso serve para quando você for pregar o evangelho, irmãos. Por que Paulo começa... E Paulo podia chegar ali... E como Jesus fez no templo, Paulo podia chegar ali chutando as estátuas, tudo, falando: vocês estão tudo errado, isso aqui não deve existir, isso daqui é pecado. Ele podia ter começado assim.
Mas não, como Paulo começa? Elogiando. Visto que vocês são muito religiosos, e andando pela cidade, encontrei um altar ao Deus desconhecido. Paulo estava no meio de uma cidade idólatra, mas ele estava atento ao que ali poderia servir de pregação do evangelho para ele. E quando ele encontra o altar escrito ao Deus desconhecido, o povo, Atenas, era tão idólatra que eles criaram um altar a um Deus desconhecido com medo de terem esquecido algum Deus. Então era um altar para o Deus que a gente pode ter esquecido. Então, dentre as 30 mil estátuas que a gente tem aqui, pode ser que a gente tenha esquecido alguma. Então, para acabar com esse problema, vamos criar uma aqui e a gente coloca o Deus desconhecido. E é isso que eles fizeram. E Paulo se aproveita disso e fala, ó, tá vendo esse que vocês não conhecem? É o que eu vou pregar para vocês hoje. E outra coisa que Paulo faz mais ainda para criar a ligação. Paulo cita poetas e escritores gregos na sua pregação. Como diz o poeta de vocês, Paulo fala. Olha que interessante. Paulo, ele entra no contexto. Paulo pregava para judeu na sinagoga. Agora Paulo está pregando para grego no Areópago com a liderança de Atenas. E ele muda a sua forma de pregar. Ele adapta a sua forma de pregar. Ele usa aquilo e as características e o ambiente da cultura que ele está inserido para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, mas o contexto e as características da pregação sim mudam. E é isso que ele faz ali. E ele começa. E Paulo prega duas características de Deus aqui. Prega outras também, mas duas mais importantes aqui. Paulo prega um Deus criador e soberano e que cria todas as coisas. Deus fez o mundo e tudo que nele existe. É através dele que respiramos. Por que Paulo prega isso? Para mostrar que existe um Criador sobre todas as coisas e que está no controle de todas as coisas. Para mostrar para aquele povo que não importava, que viver ali, o ali e agora, que era o que eles se preocupavam, não era o correto. Existe um Deus soberano que cuida de todas as coisas, que criou, que nos dá a vida. Ele não precisa de esculturas feitas a ouro, a prata, a ferro. Ele não precisa de nada criado à mão humana. É isso que Paulo prega. Só que ele também prega sobre um Deus que está próximo. Ele prega sobre um Deus que pode ser contatado. E ele, tanto que ele fala, porventura, para que se você está ateando, vocês possam encontrá-lo, porque está próximo de vocês. Aqueles que não entendiam ou que criam que Deus tinha criado e abandonado, Deus tinha criado e estava longe, Paulo está falando, Deus criou, Deus é transcendente, mas Deus também é imanente, Ele está próximo de vocês. Ele cuida, Ele zela por vocês. Deus é um Deus zeloso. Lá em Êxodo 34, 14, vai falar que Deus é um Deus zeloso, porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Esse zeloso pode ser traduzido, e é a mesma palavra usada ali, para ciumento. Para ciumento, por quê? Porque idolatria é adultério espiritual. Quando você idolatra alguma coisa e a coloca no local de Deus, você está adulterando, você está traindo Deus. E quantas vezes nós não fazemos isso? Portanto, Paulo prega ali para eles e fala, ó, Deus criou todas as coisas, Deus está próximo de vocês, o importante não é o aqui e o agora. E isso serve para a gente, irmãos. Se eu simplesmente ler aqui a pregação de Paulo sem adaptar nada, ela vai servir para mim e para você aqui. Eu poderia só ler a pregação de Paulo e falar, irmãos, é isso que Paulo pregou, é isso que serve para a gente hoje. Esse Deus é um Deus próximo, é um Deus amoroso, é um Deus que nos permite viver aqui o tempo certo, o tempo que Ele ordenou, mas que Ele está próximo da gente e que nosso fim não é aqui, nosso fim é na eternidade. E ele termina falando que esse mesmo Deus, que é soberano, que é criador, que é próximo, que é amoroso, também é um Deus juiz. É um Deus que vai julgar. É um Deus, e o versículo que ele fala, é um Deus que ordena que todos se arrependam. Ordena. É um Deus que manda a gente se arrepender.
É um Deus que manda a gente se arrepender dos ídolos que tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. É um Deus que, ao mesmo tempo em que Ele é próximo, Ele também nos torna indesculpáveis pela nossa idolatria. Assim como Ele tornou o povo da Grécia indesculpável pela idolatria deles. Paulo traz Deus para perto, mas Paulo também mostra que a gente precisa mudar. E que a gente precisa se arrepender. E que Deus vai julgar todos, sem exceção. Desde os mais carentes, desde os de classe social mais baixa, desde daqueles que não têm contato a cultura nenhuma, em tribo indígena, até os mais poderosos, até os mais inteligentes, até aqueles que mais sabem das coisas na vida. É isso que Paulo ordena que se arrependa. Todos. Todos, todos, todos. E existem 3 reações para isso. Uns zombam, outros falam, espera, vamos ouvir isso de você mais tarde. E outros se arrependem, como Dionísio e Dâmaris e mais algumas pessoas, e vão caminhar junto com Paulo. Dionísio, o Areopagita, ou seja, ele era uma daquelas lideranças em que Paulo teve coragem de subir para lá, de pregar diante dos poderosos. Ali houve transformação, ali houve conversão e começou a caminhar com ele. Hoje você pode estar ouvindo essa pregação, todo domingo você pode vir na igreja e ouvir uma pregação, e você sempre tem essas 3 opções. Todo domingo você tem essas 3 opções do que fazer com a mensagem de Deus e que o Espírito Santo trouxe para você. Você pode ignorar, você pode zombar, você pode deixar para lá e achar que isso não tem nenhum problema. Isso é um direito seu, é uma escolha sua. Assim como alguns fizeram isso lá em Atenas. Você pode esperar e falar, eu vou ouvir isso depois. Eu vou pensar sobre isso depois, que é o que responderam para Paulo. A respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Isso que você está falando faz sentido, mas não quero agora. Quero continuar aproveitando a minha vida. Quero continuar aproveitando os meus ídolos. Só que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que dê certo? Pode ser. Pode ser que você tenha uma oportunidade domingo à noite, ou no próximo domingo, ou daqui a alguns anos. Pode ser. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Ou você pode cumprir aquilo que Deus ordena e se arrepender dos seus pecados e dos seus ídolos que você tem edificado para a sua vida. Que é isso o que o Espírito Santo quer que façamos. E hoje você está tendo essa oportunidade de se arrepender, de colocar diante de Deus os seus ídolos e quebrá-los diante de Deus. Então fica o desafio, fica o incentivo, porque eu sei que não é fácil, mas o incentivo de você colocar Deus no lugar que deve ser colocado na sua vida, que é no centro, e tirar os ídolos que ocupam esse lugar e que estão ocupando esse lugar na sua vida. Amém? Vamos abaixar a nossa cabeça. Senhor, te agradeço por esse momento, te agradeço por o Senhor ser um Deus próximo, o Senhor ser um Deus presente, o Senhor se importar conosco. Te agradeço ao mesmo tempo pelo Senhor ser um Deus soberano que controla todas as coisas e nada foge ao teu controle, Senhor. Te peço perdão pelos ídolos que colocamos em nossas vidas, te peço perdão por aquilo que temos colocado no centro das nossas vidas. O Senhor sabe que cada pessoa aqui pode ter ou tem um ídolo diferente na sua vida. E te peço que através do teu Espírito, o Senhor esteja mostrando quais são esses ídolos. Que o Senhor esteja incomodando, que o Senhor esteja quebrantando, para que esses ídolos possam ser quebrados, Senhor. E que a gente possa realmente viver uma vida com o Senhor no centro. Esteja completando essa palavra no coração de cada um aqui, que a gente possa refletir sobre isso e realmente buscar essa transformação, essa santificação, essa mudança nas nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.